Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo e o assunto de hoje é: disfunção erétil é perda de músculos. Esse é o nome do título e evidentemente que eu estou fazendo uma afirmação. E a boa notícia que eu tenho que dar para quem está com esse problema é que é totalmente reversível pelo meu método. A minha função é explicar como é que você vai conseguir isso aí mais ou menos de 6 a 8 meses, no passo a passo. Mas o mérito vai ser seu por fazer. Você vai gastar umas moedinhas a mais aí com a sua alimentação, tá bom? Pessoal, mas vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e sou especializado em bioquímica nutricional, que é a parte da ciência que estuda o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo, quais são as respectivas reações metabólicas e catabólicas que o corpo faz com esses alimentos, como o corpo absorve e quais as quantidades que o corpo precisa de cada nutriente dos alimentos. E quando a gente se especializa nisso, a gente acaba entrando numa coisa chamada medicina ortomolecular, que é através da combinação dos alimentos e das quantidades que o corpo precisa, a gente consegue evitar, prevenir e até curar algumas doenças. Sem maiores delongas, primeira coisa, compartilhe com seu amigo com mais de 35, 40 anos aí que pode estar com esse problema, que tem solução totalmente reversível. Só vai depender dele mudar a alimentação e seguir o nosso passo a passo aqui, gente. Então é assim. Por analogia, eu preciso falar que a disfunção erétil no homem, que tem a ver com essa glândula muscular chamada próstata, que é uma glândula formada por tecido muscular, e quando você perde massa muscular, que é a massa muscular natural, já vou explicar isso aí, você também perde essa função da próstata, porque ela é uma glândula formada por tecido muscular, e se você deixou de nutrir o seu corpo com o que precisa, e ele retirou dessa massa muscular para manter outras funções vitais. Então, por analogia, isso também se aplica ao problema de incontinência urinária que ocorre nas mulheres mais velhas. Então, o corpo feminino como o corpo masculino precisa ter musculatura na chamada região do abdômen ou região do assoalho pélvico, né? Porque é essa musculatura que controla a uretra, no caso das mulheres, para manter a contenção urinária e manter a bexiga cheia quando necessário. E para os homens é a mesma coisa, mas a próstata é um pouco pior, né, para os homens, porque ela, na verdade, ela é uma glândula que ela funciona como uma torneira de 3 vias, mas o nome correto da engenharia seria válvula de 3 vias. Por quê? Porque no caso do homem ela controla a micção, que é manter a bexiga cheia e só liberar quando voluntariamente você quiser liberar. Ela controla a ereção, porque fecha o canal de entrada de sangue no corpo cavernoso chamado pênis, né? Então ela fecha, ela fecha a saída, falei ao contrário. Ela fecha a saída e mantém a entrada aberta e com isso mantém a ereção. E controla a ejaculação também. Então vamos lá. Então, primeira coisa você tem que entender, eu fiz assim até um promptzinho aqui, da ordem que eu tenho que falar, porque tem que ser nessa ordem aqui. Então, primeira coisa que você tem que saber é o que é músculo, antes da gente falar de como prevenir. Então, músculo é fibras musculares, é síntese proteica de fibras musculares liberada principalmente pelo fígado. Então, quando eu falo que está liberando, que o fígado é que vai liberar o zinco para produzir essas fibras musculares, importante você saber que quem eu tenho que descontaminar para você voltar a produzir fibras musculares é justamente o fígado da esteatose hepática e descontaminá-lo do glicogênio. Por que o glicogênio? Eu já tenho que falar isso, porque esse é um top que vai dar briga com a galera que
é fã da batata doce aí, que come batata doce para aumentar o glicogênio e aumenta a força. Isso é verdade, aumenta a força, mas não aumenta o músculo. Você não produziu fibras musculares, o seu fígado não liberou novas fibras musculares. Então você aumentou a força pela questão da gordura. E é o mesmo problema dos nossos amigos que tomam anabolizantes. Então quem toma anabolizante, ele aumentou a força pela gordura. Ele não ganhou fibras musculares, ele não produziu novas fibras musculares através da síntese proteica liberada pelo fígado. A função do fígado é armazenar o zinco e liberar a fibra muscular. Agora, qual que é a sacada da atividade física de força? Que nesse caso eu tenho que falar que a melhor é musculação mesmo. Mas é musculação natural, não tem nada a ver com esse monte de bomba que nego toma, nem se entupir de amido para ter glicogênio. Aí o glicogênio está no músculo, o cara acha que ele está com músculo, mas não, ele está com um monte de gordura que dá força, mas ele não tem fibras musculares, entendeu? E nesse processo que eu vou explicar, é importante que tem que usar o emagrecimento primeiro. Para quem for fazer, saiba, quando você fizer o método de emagrecimento, você vai perder um pouco de força, é normal, você tem que entender isso, que é normal, porque você está descontaminando seu corpo do glicogênio, que embora dá força, não é fibras musculares. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é descontaminar seu corpo. Então, o melhor método de emagrecimento, quem ainda não assistiu, é lá no canal, é se preocupar em alimentar o corpo e nutri-lo verdadeiramente com as fontes de proteína animal combinado com as frutas digestivas corretas. Então, já foi falado, mas se você dar uma pinceladinha, você não vai mais alimentar de amido. Você vai se alimentar das 3 fontes de proteína animal, que é carnes, leite, ovos e queijo. Desculpa, queijo é indiretamente, né? O queijo feito de verdade do leite também serve, mas sempre combinado aí na forma de omelete de frutas, que é para absorver. Então, carnes, leite e ovos combinado com frutas digestivas, no método que eu já expliquei, né? Então, seja salada proteica de ovos, seja os omeletes de frutas e outros prebióticos, e seja a questão da carne, comer carne, salada e mamão. E eu vou dar uma pincelada só na questão das quantidades para homem e mulher, para vocês entenderem. Presta atenção. A quantidade em ovos como fonte de proteína animal para nutrir o corpo verdadeiramente, além da combinação que vai ajudar a absorção intestinal, que é essa combinação com frutas digestivas, um homem adulto é, em média, 15 ovos por dia, ou seja, 3 refeições diárias, que é o que eu defendo, de 5 ovos cada uma. Se quiser, tiver um pouquinho mais de grana, quiser colocar um queijo, vai ficar mais gostoso e mais proteico, vai absorver mais ainda. Então, a quantidade de homem é 15 ovos, de mulher, no mínimo, 12 ovos. Isso eu estou falando de ovos de 80 gramas, que é o ovo grande. Se for do pequenininho, lá de 50 gramas, que é o que tem 3 classificações de ovos, que é o de 50, 55 gramas, e vai até o de 80 gramas, então estou falando do grande. Então, você pode aumentar aí 1 a 2 por condição. E carnes para mulher, de 600 até 750 gramas, a depender da altura de carne. Por quê? Porque só tem 23% de proteína pura. Então, 750 gramas dividido por 23 dá menos que 1/4. Daria aí algo em torno de 130, 140 gramas de proteína pura para a mulher. E o homem é de 750 a 900 gramas. Os homens mais altos, 900 gramas. É mais ou menos a minha tabela, porque eu tenho 1,88 de altura e eu como em média de 850 a 900 gramas de carne por dia. Tá? Então, é essas quantidades. Então, aquele pessoal que falou assim, mas eu não consigo cortar amido, sinto fraqueza. Não, você sente fraqueza porque você não está se preocupando em absorver e não está comendo a quantidade certa. Carne e fruta, no caso do carne e mamão, você tem que comer para absorver mesmo. Então, a quantidade em 3 refeições é essa que eu já estou passando. E pode completar a sensação de saciedade ou outras frutas, salada de outras frutas e outros prebióticos. É comer à vontade para se nutrir, mas essa quantidade de proteína não dá para abrir mão, tá?
essa quantidade dá certo. Fora isso, ainda pode tomar leite, que absorve, leite, vitamina de leite com frutas, que também absorve, lembrando que eu só falo em leite de verdade, né? E então essa quantidade é essa. Então você vai se alimentar dessa forma, isso é a primeira coisa. Isso já vai sustentar seu corpo, corta todo o amido e vai começar a emagrecer, que esse é o método de emagrecimento. Bom, começando a emagrecer, quando você secar a barriga, aí o segundo passo. Então o primeiro passo era emagrecimento, já definiu o que é músculo, emagrecer. Então, bom, aqui é o próximo passo, é o seguinte. Quando você emagreceu, então fazer atividade física de musculação, que eu acho a melhor, mas pode ser qualquer atividade física que você faça força, crossfit, jiu-jitsu, sei lá o que você quer fazer aí, mas você vai voltar a produzir músculo. Então, o principal, imediatamente para os mais de 35 anos, vai suplementar o zinco, zinco ainda não, o magnésio para fazer você dormir. Magnésio você toma na hora de dormir. O melhor, mais fácil de absorver, é o cloreto de magnésio, aquele que você compra de pozinho, que é levemente amargo, é um salzinho levemente amargo. E você toma na hora de dormir, porque ele relaxa o músculo e o cérebro e ajuda você a dormir. Mas bioquímico, aquele médico famoso falou que tem que ser o de malato de magnésio. Bom, primeiro, eu não sei se ele ganha comissão do laboratório que produz o de malato de magnésio para indicar isso aí, mas eu quero te explicar que você não precisa tomar de malato de magnésio. Pode ser o baratinho de cloreto de magnésio, porque você come frutas, e quando você come fruta digestiva, já vem o ácido málico. Todas as frutas digestivas têm, tá? Tá junto com o ácido cítrico. Mas é claro que as melhores é as ameixas, o pêssego, a maçã, a pera. Essas são as frutas mais ricas em ácido málico. Mas até no limão e na laranja tem. Então, falou que é fruta cítrica ou digestiva, vai ter ácido málico. Então, você não precisa tomar de malato só para gastar mais dinheiro. Você compra o cloreto de magnésio, vai gastar uns 10 reais, 12 reais por mês naquele pozinho. Você dilui 1,5 copo de água e toma meio copo na hora de dormir. Isso vai fazer você, além de absorver o magnésio, vai relaxar o músculo e vai produzir fibra sintética. Isso vai ajudar a melhorar o músculo. Agora eu quero te explicar. Depois que você emagreceu, outro passo importante, nos dias de fazer musculação, você pode fazer 3, 4 vezes por semana, 5 vezes, a depender do sua disponibilidade de tempo e vontade. Na vontade, o que vai dar é você estar empenhado. E também a disposição é a alimentação que dá. Estamos deixando bem claro isso. É uma alimentação com foco em absorção que vai dar disposição. Você vai suplementar o zinco na forma de vitamina C com zinco. E por que eu não estou falando para você se entupir aí de castanha de caju, castanha do Pará, que são alimentos ricos em zinco até mais que a carne. Lembrando que você absorve da carne, mas o intestino não absorve tudo. Então gera um déficit de zinco, então você tem que suplementar o zinco nos dias de fazer musculação. Isso vai dar o aumento da disposição e você ainda precisa do transportador. Então o pré-treino ideal é um cacho de uva, de preferência aquela uva comum Niágara, aquelas uvas roxas avermelhadas, que são as mais ricas em quercetina, que é o transportador. Segunda opção, uma maçã. Aí todo mundo fala, nossa, esse método desse cara é totalmente ortodoxo, não tem nada a ver com o que os bombadão aí pregam, não tem nada a ver, porque aqui é bioquímica de verdade. Por quê? Porque você precisa ter circulando para o seu corpo a substância transportadora do zinco, que é a quercetina. Por quê? Porque ela tem uma propriedade ionófila. Eu não vou explicar isso agora, porque é pura química, então vai entrar em parafuso a maioria das pessoas, mas ela consegue pegar o zinco e transportar pela base do corpo inteiro, inclusive entrando dentro das células, porque ela é uma substância que a gente chama de limpadora das células, né? É a faxineira da célula, elimina o que não presta da sua célula. A quercetina é um flavonoide, está muito rico na uva e na maçã. Tem mais duas substâncias que tem, mas não funciona bem para você comer antes da musculação. Um é a cebola roxa, que aliás eu descobri pouco tempo que um laboratório com certificação, aí, um laboratório bem certificado,
descobriu que tinha quercetina na cebola roxa, e outro que já tem tempo que tem é o brócolis. Mas não dá certo para comer, então o certo é uva ou maçã. Então come uva ou maçã, toma uma vitamina C com zinco e vai. E de novo, por que eu não falo para você, uma pessoa com mais de 35 anos, ir atrás das outras fontes de alimentos para esses dois minerais? Então, só lembrando, no caso do magnésio, o alimento mais rico é a semente de abóbora. Então, como é uma semente, a semente de abóbora, que é o alimento mais rico, ela é uma oleaginosa, ou seja, um alimento que é rico em óleo. Então, eu não posso pedir para você comer 150 gramas dessa oleaginosa que vai te dar dor de barriga e vai sobrecarregar seu fígado. Então, a forma melhor, desculpa, do corpo absorver é na forma mineral, porque absorve rápido, não está contaminado com gordura e não vai sobrecarregar seu fígado, porque precisa metabolizar essa gordura. E nem vou te falar, no caso do zinco, aliás, semente de abóbora também tem um pouco de zinco, tá? Mas ela é mais rica no magnésio. Porque você teria que comer uns 250 a 300 gramas, ou de castanha de caju, ou de noz, ou castanha do Pará. Castanha do Pará não pode comer isso, porque é rica em selênio, mas eu vou falar dela para você produzir ATP, 2 a 3 castanhas do Pará por dia para produzir ATP na região cerebral, porque o magnésio e o selênio que ativa a produção de ATP na região do cérebro. Mas não pode comer muita. Então, para efeito de selênio, 2 a 3 castanhas por dia. Beleza, sem problema, pouquinho, não dá nem 30 gramas de alimento, não tem problema para o seu fígado absorver. Agora, no caso do zinco, sem se as carnes, os alimentos mais ricos são a castanha do caju, que é a mais saudável, depois a noz e depois a castanha do Pará. Não posso indicar, você precisa de 10 miligramas por dia, então não posso indicar para você comer 250, 300 gramas de qualquer uma dessas oleaginosas. Caro, vai dar efeito colateral no fígado, porque é oleaginosa e não vai resolver o problema. Então, nesse caso, a gente usa o melhor da tecnologia. São os minerais, suplemento mineral, que é a melhor forma de absorver. E no caso da vitamina C com zinco, desde que seja de boa qualidade, ela vai vir já no formato que o corpo absorve, que é o citrato de zinco. Então, ela é produzida com um veículo que é o próprio ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então, é diluída o óxido de zinco e o bicarbonato de sódio para neutralizar a acidez dessa pastilha. Então, quando ela é efervescente, que você bota ela na água para dissolver, ela decompõe o bicarbonato, por isso que solta as bolinhas, vai decompor em CO2 e vai neutralizar o ácido cítrico e vai formar citrato de zinco. Aí alguém vai falar assim, como alguns já comentou, mas isso aí é rico em sódio. Sim, mas o sódio a gente já tem no corpo e vai ser perfeitamente eliminado pela urina. Então você só vai, se você quiser experimentar, você só vai urinar mais salgado. Então por quê? Porque você elimina o sódio. Então pode ficar sossegado que não tem problema nenhum. Um parênteses, vitamina C com zinco. Se você for tomar e ela tiver pozinho branco no fundo, ela não é de boa qualidade. Eu uso umas 3 marcas aí que é boa, tanto da Biocê como da Ceviton, como a Vitaxon são ótimas. Eu uso há um bom tempo, não tem problema nenhum. Então é isso que você vai ter que fazer. Então esse processo é o processo que você vai tomar no dia da musculação. Agora, como é que você vai saber que você está produzindo fibras musculares? Por 2 problemas. Primeiro, você volta, quando você emagrece, você fica mais flácido os seus músculos. Você começa a suplementar o zinco e para fazer atividade, pode fazer força até não aguentar, que é o que a gente chama de fadiga na musculação. Então vai lá, faz força até não aguentar, dá o descanso, a pausa do músculo e faz de novo, 3, 4 repetições. E aí, no descanso profundo, você vai perceber que você já recuperou o músculo da próstata, principalmente quando você fizer atividade de abdominal também, já emagreceu, fez atividade abdominal. Então você vai perceber à noite, na madrugada, que você recuperou sua disfunção erétil tomando zinco. Um detalhe antes de concluir. Nos primeiros dias, você pode até tomar 2 cápsulas por dia. Quando você notar que você começou a recuperar a testosterona total, que é a que está no músculo, uma coisa vai acontecer, você vai perceber de madrugada. Quem é homem sabe, né?
O homem, quando está tudo normal, quando ele dorme bem, a primeira coisa que ele acorda de madrugada, ele acorda em ponto de bala. Vocês sabem o que eu estou falando, não vou ser mais claro que isso. Então, acordou em ponto de bala, significa que se regenerou. Esse processo demora, a partir do emagrecimento, 1 mês e meio, porque depende do fígado liberar síntese proteica. Então, dia de musculação, come maçã, toma vitamina C com zinco e vai treinar. Fez musculação, esquece amido, esquece glicogênio. Você vai começar a notar que sua carga vai aumentando, o músculo aumenta a rigidez, então você regenera a rigidez muscular. Depois só uma cápsula por dia nos dias de treino. No dia que não for treinar, não toma não, tá? Porque você tem que estimular só no dia de treino, porque aí tá sobrando zinco, tá absorvendo proteína animal lá no coisa, o valina, leucina e isoleucina, que são os 3 formadores de músculo, e aí ele regenera a próstata como regenera os músculos do corpo inteiro, porque você estava perdendo massa muscular, regenera a próstata, você vai perceber pela rigidez do músculo, e de madrugada vai acordar em pranto de bala. Quando acontecer isso, mais ou menos 1 mês e meio acontecer sequencialmente, assim, todo dia da semana acontece isso, significa que se o testosterona total aumentou e o músculo regenerou, conselho de amigo, pode ir testar no playground que vai funcionar bem, e depois eu quero que vocês contem aqui nos comentários que melhorou. Bom, por analogia, tudo que eu falei se aplica às mulheres que estão com incontinência urinária. Só mais um detalhe que eu tenho que fazer uma observação para as mulheres, que as mulheres, como têm um metabolismo mais lento, mesmo mudando a alimentação, as de mais de 40 anos, elas precisam fazer atividade física aeróbica, principalmente esteira, bicicleta, para emagrecer, para perder a gordura visceral. Perdeu a gordura visceral, pode fazer musculação, crossfit, pode fazer pilates, qualquer coisa que fortalece o músculo pélvico, que vai reverter a incontinência urinária. Então esse método serve para homem e para mulher, porque vai fortalecer os músculos do assoalho pélvico. No caso do homem, eu, por analogia, por ser homem, eu sei exatamente o que acontece. Agora, as mulheres, eu sei que ela vai sentir maior musculatura do assoalho pélvico, então o excesso de gordura, que é provocado pelos amidos, é uma das coisas que provoca incontinência urinária. Então, o método é se alimentar de proteína animal e frutas, na forma que eu já expliquei, que vai aumentar a disposição, vai perder gordura fazendo atividade física e vai recuperar os músculos do assoalho pélvico e com isso conter o processo de incontinência urinária. Esse método funciona para todo mundo que já funcionou normal. Só não vai funcionar se for alguma doença congênita ou, no caso das mulheres, que tiveram algum processo de infecção urinária séria, alguma coisa assim que deu variação, ou doença genética ou variação, ou no caso dos homens, aqueles que retiraram a próstata, essas coisas mais graves, aí não vai funcionar. Mas quem estiver com a fisiologia saudável e o problema foi só gordura e perda de músculo, o processo é esse. Compartilhe com seus amigos que precisam aprender sobre o processo. Então, esquece... mais um detalhe no caso dos homens e das mulheres. Não precisaria nem falar, mas tem que falar. Tudo que satura o fígado, seja cachaça ou derivados de destilados de álcool, que as bebidas alcoólicas, e a cerveja, os amidos, tudo vai ser contra esse processo de emagrecimento. Então, por quê? Precisa emagrecer, eliminar a esteatose hepática, tirar a gordura no fígado, para o fígado voltar a ser saudável e produzir fibras musculares. Não tem nada a ver com esse glicogênio da galerinha aqui. Tem que comer batata doce que dá um up no treino. Eles esquecem que isso não é fibra muscular. E também não tem nada a ver com creatina, porque creatina não dá músculo. E outra coisa, proteína vegetal também não dá músculo, então principalmente do homem. Esquece que existe feijão, grão de bico, essas coisas que não dá músculo de jeito nenhum. Então você tem que cortar toda a fonte de amido e proteína vegetal, porque essa não dá músculo. Você precisa alimentar do jeito que eu estou falando, para depois não falar que eu não expliquei. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Gente, o assunto do vídeo era esse. Curta, comente, compartilhe. Aqueles que for tentar, por favor, comenta aí. Vou tentar seu método. Lembrando que não é uma coisa assim que você vai reverter
15 dias, tá? Então você tem que emagrecer, que demora uns 4, 5, 6 meses, a depender do seu empenho, e depois uns 2 meses para recuperar a musculatura com esse método. E essa alimentação você pode fazer pro resto da vida, que eu garanto, você que é macho, aí vai se surpreender e vai voltar a funcionar como macho, como você funcionava. Depois, quem quiser, pergunta aí como é que faz para melhorar a performance. Eu faço um vídeo da questão da produção de L-arginina, que é o que aumenta a produção de óxido nítrico, e naturalmente você vai melhorar a sua performance sexual. Gente, o assunto do vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe, e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.